Nossas vidas são controladas por uma classe dominante, de interesses bem definidos, não só na mudança, mas na crise e no caos, ininterrupta perturbação, interminável incerteza e agitação. Em vez de subverter essa sociedade, resultam no seu fortalecimento. Hoje nós vamos conversar a respeito deste livro, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Marshall Berman. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane, você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, se inscreve por favor. Peço que você utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like. Hoje, como dito, nós vamos conversar a respeito deste livro, Tudo que é Sólido Desmanchando no Ar, do autor Marshall Berman. Marshall, ele era norte-americano, de origem judaica, nascido no Bronx na década de 40, ele faleceu em 2013. Marshall foi professor de filosofia, política e urbanismo na Universidade de Nova York. Neste livro, Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, ele faz uma crítica à modernidade a partir dos autores Baudelaire, Goethe, Dostoiévski e Karl Marx. Eu vou me concentrar no capítulo 2 do livro, que é Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, Marx, Modernismo e Modernização, porque não vai dar tempo de eu falar de todos os autores, então conforme eu for trazendo para o canal, Baudelaire, Dostoiévski, Goethe, a gente retoma esse livro, tá certo? Então, o Berman, ele nos definiu o que é modernidade. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Mas, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, tudo o que é sólido desmancha no ar. Essa frase, pessoal, está no manifesto do Partido Comunista. Tem vídeo no canal a respeito desse livro, dá uma olhada lá. Então, Berman, ele começa nos explicando que o ideal de vida da burguesia é muito diferente do ideal de vida que a nobreza tinha. Então a nobreza, ela construiu um mundo extremamente estático, as coisas demoravam para acontecer, então às vezes um nobre, ele ficava a vida inteira dentro de um castelo, dentro de um feudo, coisas que não acontecem com a burguesia. A burguesia, ela é uma classe revolucionária, então ela está em constante revolução. E com isso, ela não tem apego a nada. E um capitalista, ele pode destruir a empresa dele se essa empresa não der lucro, por exemplo. Pode destruir um produto que não deu certo, ele não tem apego. E com isso, a vida construída pela burguesia na nossa sociedade, ela é muito dinâmica. Nada é feito para durar. Inclusive as relações humanas também. Teve um outro autor que trabalhou isso, que foi o Zygmunt Bauman, que também se baseou nas obras do Marx. E ele fala, tem um livro dele chamado Amor Líquido e tal, que ele explica exatamente isso nas relações humanas. Então, tudo é tão rápido que até esses relacionamentos e tal, eles não são feitos para durar. As pessoas não estão demonstrando nem apego às outras pessoas. Compreendem isso? A burguesia, ela modificou o mundo completamente e muito rápido. E o Marshall Berman, ele nos chama a atenção para uma coisa muito interessante. O Marx, ele elogiou a burguesia em determinados aspectos, para depois criticá-la. Mas em quê? Pelo seguinte, a burguesia, ela demonstrou o que o ser humano é capaz, para o bem e para o mal. Ela colocou o potencial humano em marcha muito rápido. Então, a burguesia construiu grandes empresas, grandes indústrias, investimento em tecnologia, robôs, mas tem um problema aí. Toda essa criatividade humana, ela é direcionada para o lucro.
E aí é onde o Marx entra e fala que essa criatividade, ela está deformada. Então vamos pensar numa coisa. Eu, por exemplo, dei aula em escola pública que atendia comunidades. Eu tive alunos muito inteligentes, alunos ótimos, mas infelizmente eu sei que eles terão muita dificuldade em acessar direitos básicos, eles terão muita dificuldade em colocar a criatividade e a inteligência deles em prática por conta da classe social deles. Porque eles possivelmente terão muita dificuldade em ter oportunidades de trabalho e tudo mais. Então a crítica reside aqui. O ser humano, no mundo burguês, ele demonstrou ampla capacidade, mas ela ainda está deformada e nem todo mundo teve oportunidade de colocar isso em prática, teve oportunidade de demonstrar sua capacidade. Porque tudo fica muito restrito ao lucro. Entendem isso? Então vamos lá. E tem uma outra crítica também que eu acho interessante a gente abordar, né? Isso é muito do Brasil. Falam que o Marx falava que as pessoas iam fazer revolução e iam ficar deitadas numa rede. Não, pessoal, o Marx ele não entende o ser humano assim. O ser humano ele é muito mais do que isso. O ser humano não foi feito para ficar deitado em rede. Então, muito pelo contrário, o ser humano ele faria muito mais do que ele tem feito. E muitas pessoas teriam muito mais oportunidades, de acordo com o Marx, se a lógica não fosse direcionada ao lucro. Ok? Uma outra coisa interessante. Todo mundo se torna mercadoria dentro da lógica burguesa. Não só o trabalho das pessoas se torna mercadoria, mas a própria pessoa. E aí a gente entra numa coisa muito complicada quando a gente fala, por exemplo, de saúde ser mercadoria, porque mercadoria precisa dar lucro. Então o médico é uma mercadoria e a saúde também. E aí a gente vê coisas como, por exemplo, o caso da Prevent Senior. Óbito também é alta. Percebe como a dinâmica ela vai evoluindo nessa questão? Outra coisa também é os engenheiros que construíram Auschwitz, por exemplo. Essas pessoas, elas não questionaram o que eu estou construindo, por que eu estou construindo. Lembrando que o que vale é a lógica do lucro. E lembrando também, existiam empresas em Auschwitz utilizando aquelas mãos de obra escrava, aqueles prisioneiros que estavam lá. E todas as nossas vidas, elas são controladas por isso. E não existe ninguém, nem nada, que esteja fora do sistema. Desconfie muito se alguém falar que está fora do sistema, porque isso não existe. Então, desde o cara que é banqueiro ao desvalido que está lá na Cracolândia, todos eles fazem parte do sistema. Todos nós fazemos parte do sistema. E tudo que a gente produz é mercadoria. E o capitalismo, ele absorve, inclusive, as críticas contra ele. E também as transforma em mercadoria. Exemplo fácil e clássico. Camisetas do Che Guevara. O que o Che Guevara virou? O Che Guevara virou uma estampa de camiseta. Uma estampa de biquíni. Lembra a Gisele Bündchen lá desfilando no São Paulo Fashion Week com biquínis, com estampa do Che Guevara? Então. E aí é que tá. O capitalismo ele esvazia a crítica que foi feita e passa a reproduzir de forma louca críticas em relação a ele. Isso vale para filmes, isso vale para vídeos do YouTube, isso vale para tudo. Entendem como é doido? E aí o Marshall Berman ele fala o seguinte: as mais severas críticas à vida moderna têm a imperiosa necessidade de recorrer ao modernismo para nos mostrar em que ponto estamos
E a partir de que ponto podemos começar a mudar nossas circunstâncias e a nós mesmos. Ele diz: em busca de um ponto de partida, retornei a um dos primeiros e grandes modernistas, Karl Marx. E Berman continua: eu estava mais interessado nas perguntas feitas por Marx do que nas respostas propriamente. E a gente sabe, né, que às vezes as perguntas elas são mais importantes do que as respostas, porque em uma boa pergunta pode conter várias boas respostas. Bom, pessoal, eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das reflexões e tudo mais. Peço que você não deixe de se inscrever nesse canal, utilize o campo dos comentários, mande esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.